Amém. Agora sim. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, eu fiquei com a tarefa esse ano de concluir o ciclo de palestra e, como os irmãos bem sabem, geralmente é a palestra mais difícil de a gente fazer, porque normalmente a gente vai repetir algumas coisas que os irmãos já viram, algumas coisas que nós já ouvimos, refletimos com os outros palestrantes. Eu tenho uma tarefa nessa noite de falar com os irmãos acerca da maior necessidade da igreja e a nossa, que é a necessidade de santidade, de santificação a cada dia. Nós vivemos nesse mundo cruel, nesse mundo em trevas. Como igreja do Senhor, somos chamados a ser um povo diferente, um povo santo. E nós temos que compreender isso, porque muitas vezes nós temos a tendência de querer viver nesse mundo como se fizéssemos parte dele, como se nós não fôssemos chamados para ser separados. E muitas vezes queremos nos amoldar às coisas deste mundo. Então, eu quero tratar com os irmãos. Eu estava dizendo a um irmão hoje que eu vou ser um pouco teórico, mas eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Não vou fazer, por exemplo, como o reverendo Aristides e o reverendo José Nildo, em termo mais como se fosse um sermão. Mas eu vou buscar trazer conceitos aqui, pontos aqui para nós considerarmos. Eu vou desenvolver aqui, vou buscar desenvolver 3 tópicos, e dentro desses tópicos nós teremos vários subtópicos, certo? Para nós compreendermos acerca da necessidade que nós temos de santidade, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a necessidade de santidade. É aquilo que é necessário nós compreendermos que santidade, como nós já vimos, não é opcional. Segundo, eu quero desenvolver com os irmãos como nós vamos buscar essa santidade. Nós já vimos aqui que santidade não é meramente pelos nossos esforços, mas é pelo auxílio do Espírito Santo e por meio de Cristo. Mas cabe a nós buscar estar nos santificando a cada dia, tomarmos atitude para desenvolvermos uma vida de santidade. E por último, nós vamos ver aquilo que muitas vezes nos impede a santidade. O que nos impede de viver em santidade? Nós vamos tentar refletir aqui um pouquinho. Eu creio que eu serei o que mais demorarei. Portanto, daqui para 11 horas a gente conclui, tá bom? Tranquilo? Amém? Louvado seja Deus, os irmãos estão dispostos. E por último, a gente vai ver como viver em santidade nos traz privilégio, bênção do Senhor, nos traz alegria. Tá bom? Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Lerei apenas esse versículo. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Eu convido-os a lerem todos comigo. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Todos encontraram? Todos juntos. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para seres meus. Amém. Nós já vimos, meus irmãos, ao longo desses dias, que santidade ou santificação, ela não tem origem em nós mesmos. Ela tem origem em Deus. Nós vimos isso com o reverendo David, que santidade tem sua origem em Deus. Ele é o nosso padrão de santidade. É para Ele que nós olhamos. O presbítero Eduardo nos falou acerca de santidade, que não é uma opção, é uma ordenança do Senhor. Como cristãos, nós não temos a opção de sermos santos ou não. É uma ordem de Deus para que eu e você sejamos santos. Não há negociação nisso, ok? É ordenança para mim e para você. No entanto, santificação é fácil? Não é. Nós vimos com o reverendo Aristides que envolve uma batalha.
É uma luta que nós travamos dia após dia, luta contra Satanás, luta contra a carne, luta contra o mundo. Nós vivemos numa batalha, mas louvado seja Deus que com o auxílio do Espírito Santo, a graça do Senhor nos faz chegar ao fim dessa batalha e assim afirmarmos, como Paulo nos afirma, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Santificação também envolve na vida prática uma vida de humildade. Nós vimos hoje com o reverendo Josenildo que a santificação nos leva a uma vida que tem por estilo diário de vida, de prática, uma vida de santidade. Então, nessa noite nós vamos tratar um pouquinho sobre a necessidade de santificação. De acordo com o Catecismo Menor de Westminster, o Catecismo de Westminster, quando vai tratar sobre o aspecto de santidade, ele nos diz que santificação é obra da graça gratuita de Deus, mediante a qual nós somos renovados em todo o nosso ser, renovados segundo a imagem de Deus, e somos cada vez mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. É isso que nos diz o Catecismo Menor de Westminster. É graça do Senhor para mim e para você. É graça, é privilégio, é dádiva de Deus para mim e para você viver uma vida de santidade. E é necessário isso para mim e para você. Eu quero primeiramente tratar com os irmãos acerca dessa necessidade de santificação. Por que necessário? Eu quero dar algumas razões para que você compreenda a necessidade de santificação. A primeira razão que eu quero chamar a sua atenção é que Deus, quando lhe chamou, quando Ele lhe separou, quando Ele lhe escolheu, Ele não lhe escolheu para que você vivesse da mesma forma que você vivia. Ele não lhe chamou para que você continuasse vivendo da mesma maneira que você vivia, que você se portava. O Deus que lhe chamou é um Deus que lhe chama para a santidade. Ele lhe chamou e Ele lhe escolheu para que você tivesse um estilo de vida diferente do estilo de vida que você tinha nesse mundo. A necessidade de santificação se dá primariamente porque Deus lhe chama para a santificação. Deus lhe chama para que você viva uma vida diferente na sua presença. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 7, diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para a santidade. Então, se você for chamado por Deus, você tem um propósito. Você tem um objetivo. Deus lhe chama para algo. Para ter um padrão de vida diferente. Lembre-se, santidade é um atributo de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora o homem tenha falhado nesse propósito, embora o homem tenha pecado contra Deus, em Cristo, no poder da vida que é nos dada em Cristo, no seu sacrifício perfeito, eu e você somos chamados e podemos nos aproximar de Deus, por causa que Ele é aquele que nos chama e nos santifica. Ele é aquele que nos santifica. Por meio de Cristo, o seu sacrifício, eu e você somos colocados num estado de santidade perfeita diante de Deus. Embora não estamos ainda numa condição de santidade perfeita. Mas o Senhor olha para mim e para você por meio de Cristo e enxerga a santidade de Cristo em mim e em você. Então é necessário uma vida de santidade porque Deus nos chamou para a santidade. Paulo, quando ora para que os tessalonicenses fossem completamente santificados, ele ora para que eles busquem a cada dia crescer em santidade, a cada dia buscarem viver um padrão de vida de acordo com a vontade de Deus.
Então, se eu e você fomos chamados por Cristo, se eu e você servimos a Cristo, eu e você precisamos olhar para Cristo, entender que a sua obra, o seu sacrifício, aquilo que Ele fez por mim e por você, foi para que eu e você hoje fôssemos filhos e filhos que se santificam a cada dia. Filhos que buscam uma vida de santidade. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O Senhor nos escolheu para a santidade. Ele nos chamou para a santidade. Então é necessário que você compreenda isso. O chamado de Deus para a sua vida envolve uma busca por uma vida de santificação, de santidade. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para aquilo para o qual, ou para o que também fui conquistado por Cristo. Eu fui conquistado por Cristo, você foi conquistado por Cristo para uma vida de santidade. E aqui não tem como não ser repetitivo aquilo que nós já ouvimos aqui. Deus lhe chamou para a santidade, não é para você continuar vivendo da mesma forma que você vivia. Nós temos ouvido isso ao longo das palestras. Não é algo opcional para nós. Você não tem a opção de dizer: eu serei santo ou não, eu vou buscar a santidade ou não. Se você foi chamado por Cristo, a ordenança de Cristo, ou melhor, o chamado de Cristo, envolve um propósito específico para a sua vida: santidade. Ao ponto que o texto que está aqui na frente do nosso cartaz diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque você foi chamado por Cristo para viver em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 20, 26: servieis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E eu fiz o quê? Separei-vos dos povos para seres meus. Se você é de Cristo, você é chamado à santidade. Então, quando Deus nos chama, a sua ordenança é obrigatória para nós. O Deus que nos chama para que nós vivamos em santidade, para que nós pratiquemos santidade, uma vida de santidade. Esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção acerca da necessidade. Segundo, santidade é necessário porque santidade evidencia a sua justificação, a sua eleição. Uma vida de santidade é uma vida que evidencia que você foi justificado por Cristo e foi eleito por Cristo. Alguém que busca uma vida de santidade é alguém que busca demonstrar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Se nós de fato fomos eleitos, isso vai se manifestar no nosso viver diário, na nossa busca por uma nova vida. Em Cristo você recebeu o título de filho de Deus. Em Cristo você agora é cidadão dos céus. Mas como é que isso se manifesta? Nesse mundo em trevas, como isso se manifesta que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma nova filiação, que eu não sou filho da ira? Como é que isso se evidencia na minha vida, no meu proceder? Através de uma vida de santidade. Então, é necessário santidade porque é uma evidência da minha justificação. Eu fui declarado justo em Cristo. Eu fui eleito por Deus. Fui eleito pelo Senhor. E uma demonstração disso é que santidade flui no meu proceder. Eu busco a cada dia não me amoldar aos padrões do mundo. Eu busco a cada dia não ser um imitador dos conceitos desse mundo.
para que Cristo seja evidenciado em minha vida, para que a obra de Cristo seja manifesta em mim e Cristo seja exaltado, Cristo seja glorificado. Convém que Ele cresça, que nós diminuamos. Quanto mais eu busco uma vida de santidade, mais o meu Senhor é exaltado, mais Ele é glorificado. Mais eu evidencio a sua obra na minha vida. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você: para quem você tem vivido? Quem é que você tem manifestado na sua vida? É a obra de quem? É a obra de Cristo? A sua vida manifesta aquilo que Cristo fez por você de maneira prática? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar a obra de Cristo em você, no seu proceder, na sua vida diária? Nós dizemos: eu sou salvo em Cristo, mas como isso se manifesta? Como é que as pessoas conhecem isso e sabem disso? Você foi separado? Você de fato é um eleito em Cristo? O fato é, irmão, santidade precisa ser visível em nossa vida a sós com Deus, na intimidade do nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas amizades que nós desenvolvemos. Elas precisam ser manifestas para manifestar a Cristo, para manifestar a obra de Cristo, para evidenciar aquilo que Cristo fez por nós. A regeneração interna operada pelo Espírito Santo. Então é necessário uma vida de santidade, porque ela evidencia a obra do Senhor Jesus Cristo, a justificação, a eleição do Senhor. É necessário uma vida de santidade, porque quanto mais santos nós buscarmos ser, deixa eu pontuar logo isso aqui. Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso sozinho. Nós necessitamos sempre do auxílio do Espírito Santo de Deus. Sempre do auxílio do Espírito Santo. Mas eu e você devemos anelar por uma vida de santidade. Devemos buscar uma vida de santidade. E quanto mais nós buscarmos uma vida de santidade, compreendemos que é necessário vivermos em santidade, mais fortes espiritualmente nós seremos. Por que é que muitas vezes nós sucumbimos às tentações desse mundo? Por que é que muitas vezes nós sucumbimos às seduções de Satanás? Porque o nosso coração não tem sido um coração voltado para a busca da glória do Senhor, para o fortalecimento da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito. Quando nós buscamos uma vida de santidade, entendemos essa necessidade, nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos diante do Senhor. Nós, que fomos declarados justos em Cristo. É necessário santidade também, porque santidade vai promover no meu e no seu coração, sabe o quê? Certeza de salvação. Quanto mais você buscar se santificar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor, mais certeza você vai ter da sua salvação. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão há anos na igreja, mas com as vidas totalmente destruídas. E com qualquer circunstância, qualquer dificuldade, essas pessoas começam a murmurar, começam a reclamar. Deus não me ama, Deus aquilo, é isso e aquilo outro. Por quê? Porque não busca uma vida de intimidade com Deus, não busca santidade. Porque não compreende a necessidade que tem de estar na presença do Senhor, se santificando a cada dia. A maneira de perdermos, irmãos, a sensação diária
da presença constante do Senhor, da certeza da salvação, é justamente nós abandonarmos o buscar diário de uma vida em santidade. É nos enchermos desse mundo, das seduções, dos prazeres que esse mundo oferece. É nos voltarmos para aquilo que são coisas triviais. Deixamos de buscar a presença do Senhor, não lemos a palavra do Senhor mais, não cultuamos, desprezamos a igreja do Senhor, desprezamos a intimidade com Deus em oração, mas queremos estar fortes quando as tempestades batem. Quanto mais você deixar de buscar se santificar na presença do Senhor, mais fraco espiritualmente você vai ser, e mais você vai sucumbir diante das adversidades. Quando a adversidade bater na sua porta, você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: ai meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? 2 Pedro, capítulo 1, abram lá, por favor, versículo 10. Veja como é necessário essa busca por santidade, para que tenhamos certeza da nossa salvação, convicção daquilo que nós somos. Por isso, irmãos, 2 Pedro 1,10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo. Procure confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Como é que eu faço isso? Buscando me santificar na presença do Senhor a cada dia, buscando intimidade com o meu Senhor, buscando viver segundo os padrões da palavra do Senhor. É necessário santidade também, sabe por quê? Porque o Deus que você diz que ama a santidade. O Deus que você diz que serve é um Deus santo, e que ama a santidade e abomina o mal. Se o seu Deus ama a santidade, você, como filho de Deus, deve anelar aquilo que o seu Deus anela para você. Não para Ele, porque Ele é santo, mas para você. Deus ama a santidade, Ele não tolera a iniquidade. Por isso só, eu e você já deveríamos buscar a cada vez mais estar na presença do Senhor em santidade. Deus ama santidade e requer santidade minha e sua. Por último, é necessário santidade, sabe por quê? Porque é a santidade que vai preparar você para o céu. É a santidade que vai preparar você para o céu. Hebreus 12:14. Todos juntos. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deixa eu citar as palavras de John Owen. John Owen diz: não há imaginação da qual o homem esteja tão obcecado, mais tola, nenhuma tão perniciosa, quanto estas que pessoas não purificadas, não santificadas, não feitas santas em sua vida, possam posteriormente ser levadas para aquele estado de bem-aventurança que consiste na contemplação de Deus. Aí ele continua: nem tais pessoas podem desfrutar de Deus, nem Deus seria uma recompensa para elas. A santidade, de fato, é aperfeiçoada no céu, mas seu início está invariavelmente restrito a esse mundo. Deus não conduz ao céu senão aqueles que Ele santifica na terra. Repito, Deus
não conduz aos céus, senão aqueles que Ele santifica na terra. O chamado para a santidade do Senhor, para mim e para você, meu querido, é um chamado para que nós estejamos nos preparando para estar com aquele que é santo. Deus está nos preparando para estar diante dEle. Então é necessário santidade, porque é uma preparação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus é tão gracioso que Ele sabe que eu e você, por nós mesmos, não conseguiríamos. Mas Ele nos concede o seu Espírito. Ele nos concede a sua palavra. Ele nos dá meios de graça para que nós estejamos nos santificando a cada dia. Jonathan Edwards, ele nos lembra o seguinte: todo crente verdadeiro, ele anseia por um céu de santidade. Agora presta atenção nisso. Se você, ou se vocês, não demonstram nenhum interesse por uma vida santa agora, não demonstrarão interesse algum por ela na vida vindoura. De forma simples e objetiva, se você não anela por uma vida de santidade agora, se você não tem prazer em buscar se santificar na presença do Senhor, você acha que você terá prazer em estar diante do Senhor na sua glória? Melhor dizendo, você acha que você estará lá? É necessário santidade, porque a santidade é uma preparação do Senhor para mim e para você estarmos na presença dEle. É necessário santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Você compreende a necessidade que nós temos? Urgente que eu e você temos de ouvir a palavra do Senhor e buscar nos santificar a cada dia. A cada dia, meus irmãos, nós temos vivido tempos tenebrosos onde a igreja do Senhor, muitos estão se amoldando ao mundo. Muitos acham que os padrões do mundo são padrões aceitáveis. Só que o padrão do crente não é o padrão do mundo. A ordenança do Senhor é para sermos santos e nos separarmos do mundo. O reverendo Aristides colocou isso muito bem na sua palestra, falando sobre a nossa batalha. Não há comunhão de luz com trevas. A cada dia, eu e você, como cristãos em Cristo, temos que acordar para a necessidade que hoje nós temos que ser mais santos do que ontem, e amanhã necessitamos ser mais santos do que hoje. Nós temos que buscar nos aperfeiçoar na presença do Senhor, clamar ao Senhor que nos auxilie nessa jornada. E aqui eu chamo a atenção para o meu segundo ponto nessa noite. Como eu e você buscamos santidade? Como é que eu e você iremos buscar a santidade? Ela não se encontra numa caixa de bombom, encontra? Ela não se encontra aí na esquina, num pé de jaca ou de manga. Como é que eu e você devemos buscar a santidade? Como nós buscamos? Primeiro, eu quero dar algumas dicas para isso. Busque conhecer, apreciar e amar as Escrituras. Conheça, ame, aprecie, se deleite na palavra de Deus. O principal caminho para a santidade se dá em buscar conhecer a palavra do Senhor. Lembra que o Senhor Jesus Cristo nos diz lá em João 17, versículo 17? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O caminho para a santidade se dá em conhecer a vontade do Senhor, em apreciar a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, amar aquilo que são os preceitos do Senhor.
O salmista, lá no Salmo 119, abram lá, por favor, Salmo 119, versículo 97 e 98. Salmo 119, versículo 97 e 98. O salmista diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Quanto amo a tua lei. Quer buscar uma vida de santidade? Comece a amar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Medite nela dia e noite. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, meu irmão, minha irmã, você quer viver uma vida de santidade? Busque as Escrituras, decore a palavra de Deus, investigue-as, se alimente dela, busque graça nela para viver. Busque orientação do Senhor na sua palavra para você resistir às tentações desse mundo, para que você possa, em meio às seduções, por exemplo, da sua universidade, do seu trabalho, as tentações que lhe sobrevêm, para que você possa resisti-las. Busque se fortalecer na palavra do Senhor, para quando Satanás vir falar ao seu ouvido, você rebater a ele com o quê? Com a palavra do Senhor. Para que você não venha cair nas ciladas de Satanás. Deixe que as Escrituras sejam o seu guia, a sua bússola. Em meio às tempestades, em meio às ilusões que esse mundo traz. Deixe que as Escrituras lhe ensinem a viver de maneira santa, reta na presença do Senhor, nesse mundo ímpio, extremamente sedutor, como nós vimos com o reverendo Aristides, um mundo que as seduções não são quaisquer seduções. As seduções do mundo, as ilusões que esse mundo trazem, são prazerosas. Mas como é que você vai resistir aos prazeres e tentações desse mundo? Tendo o maior prazer aonde? Na palavra do Senhor. Sabe por que nós somos tão fracos e caímos? Porque pouco conhecemos, pouco amamos, pouco apreciamos a palavra do Senhor. Nós não fazemos a palavra do Senhor lâmpada para os nossos pés. Nós nos deixamos seduzir fácil. Não conhecemos a palavra e a vontade do Senhor diante de situações triviais. O caminho da santidade se dá por meio do caminho da palavra. Se você não tiver um coração cheio do Evangelho, cheio da palavra do Senhor, que ama a palavra do Senhor, você terá um coração cheio das coisas desse mundo, que ama as coisas desse mundo, que ama os prazeres e as seduções que esse mundo lhe oferece. Se você não se deleitar na presença do Senhor, você vai se deleitar nos prazeres desse mundo, no colo de Satanás. Busque santidade, tendo uma vida de práticas devocionais. Busque desenvolver uma fé constante em Cristo por meio de práticas devocionais. Eu creio em Cristo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou crente. Sim, meu filho, mas você lê a Bíblia. Você ora ao Senhor, você medita na palavra do Senhor, você tem um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor no seu dia.
pastor, eu leio. Aí eu lhe pergunto, você tem tempo para tudo no dia? Não é? Você deixa de trabalhar? Não deixa. Aí eu tenho uma prova na escola. Você passa o dia estudando, mas você não teve tempo de ter um momento a sós com Deus, né? Será que isso é verdade? Não é. A verdade é que você tem apreciado mais as coisas desse mundo. E você não tem buscado momentos a sós com Deus. Busque desenvolver práticas devocionais para que você fortaleça a sua fé. Medite nas Escrituras. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Tenha um momento de a sós com Deus no seu dia. Nós falamos há um tempo atrás em acampamento sobre mídias sociais para adolescentes, se eu não estou enganado. E nós falamos sobre as seduções que as mídias trazem para nós. E eu falava em uma das palestras, eu dizia: qual é a primeira coisa que você faz no dia? A maioria sabe o que é que faz? Acorda e pega o quê? O celular. Vai olhar as principais notícias do dia. Se alguém curtiu a sua foto no Instagram ou no Facebook durante a noite, vai ver o que aconteceu com o artista famoso, a artista famosa, quando devia estar do seu lado. Sabe o que era? A palavra do Senhor, para você acordar e meditar nela, fazer dela seu alimento para iniciarmos um novo dia. Nós não temos práticas devocionais, nós buscamos santidade. Como é que eu busco santidade? Meditando na palavra do Senhor, fazendo dela meu alimento, tendo prazer nela e tendo uma vida devocional constante, diária, na presença do Senhor. A maioria de nós, irmãos, nós achamos que nós podemos ser crentes indo para a igreja nos dias de culto. Dizemos que a palavra do Senhor é o nosso alimento, mas nós só lemos quando vamos para a igreja. É até clichê dizer, quando você se alimenta, você só se alimenta uma vez, 2 vezes na semana? No mínimo são quantas vezes? No mínimo são 3 no dia. Mas com a palavra do Senhor, quando é 3 na semana, já fiz o meu dever. Se você deseja crescer em santidade, busque uma vida de santidade, olhando para Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo estava olhando para quem? Para Cristo. Quando Paulo ensina a igreja, ele ensina baseado naquilo que ele aprendeu de quem? De Cristo. Ele está imitando a Cristo. As atitudes, o proceder de Paulo, são atitudes e proceder, é uma atitude e um proceder que busca imitar a Cristo. Você já parou para pensar acerca daquilo que você faz no seu dia a dia, se Cristo faria o mesmo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer diariamente. Se eu busco uma vida de santidade, eu tenho que estar me questionando a cada dia: aquilo que eu faço, de fato glorifica ao Senhor? Eu tenho imitado ao meu Senhor, ao meu Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário por mim? Cristo faria isso que eu faço? Busque crescer em santidade, olhando para Cristo. Busque também crescer em santidade, associando com mentores nessa busca. Como assim, pastor? Busque pessoas mais experientes para andar com elas.
Pessoas que têm uma vida que glorifica ao Senhor e que imita a Cristo. Converse com outros crentes piedosos. Busque estar ao lado de crentes piedosos, de crentes que glorificam e buscam a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: o que anda com sábios será o quê? Sábio. Se você busca uma vida de santidade, busque mentores para lhe auxiliar nisso. Vocês jovens, nós jovens, nós temos a tendência de acharmos que os mais velhos não têm nada para nos ensinar. Se engano. Nós temos irmãos piedosos, muito mais velhos nas nossas igrejas, que têm muito para nos ensinar. Mas quando nós olhamos, nós vivemos num gueto, numa patota. Jovem só quer estar com quem? Com jovem, que não conhece quase nada, que não tem experiência de vida nenhuma, muitas vezes, e que muitas vezes anda por caminho meio torto. Então busque pessoas mais experientes, busque se aconselhar com cristãos piedosos, com cristãos que têm experiência, que sabem que o caminho que você trilha muitas vezes é um caminho de perdição, porque eles mesmos já trilharam e viram novidade. O caminho de santidade se dá também nisso. A busca por uma vida de santidade também se dá nisso, associando-se a mentores nessa santidade. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A associação não gera assimilação. Se você anda com quem anda por caminhos tortuosos, você vai trilhar o mesmo caminho. Se você busca andar com pessoas piedosas, a sua tendência é caminhar no caminho da piedade, o caminho da piedade, da devoção e do serviço ao Senhor. Busque santidade também orando ao Senhor, clamando ao Senhor por santidade. O salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 10, diz: cria em mim, ó Deus, coração puro. Ore ao Senhor. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Clame ao Senhor que esteja transformando o seu coração, que esteja lhe moldando, que esteja fazendo com que você caminhe por caminhos que glorifiquem a Ele. Busque santidade também, irmãos, considerando-se morto para o domínio do pecado e vivo para Deus. Quem é que domina? Quem é que domina a mim e a você? Lá para Romanos 6:11. Eu já sei que eu estou extrapolando no horário aqui. Romanos 6:11. Mas eu já avisei o reverendo Aristides que eu ia pegar alguns minutos de outros. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Percebe aqui que Paulo está lhe chamando a fazer uma consideração? A você considerar-se morto para o pecado. A você buscar mortificar a cada dia o pecado na sua vida. A cada dia você tem que tomar uma atitude de mortificar o pecado, de que o pecado não lhe domine e que você viva para Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Você tem que buscar a cada dia mortificar o pecado. Se você poupar o pecado, irmãos, se você não buscar cortá-lo na carne, a cada dia ele vai se renovar, a cada dia ele vai criar mais força
e vai derrubar. Você tem que buscar considerar-se morto para o pecado. John Owen disse: poupe o pecado e ele vai sarar suas feridas e recuperar sua força. Poupe o pecado e ele sarará suas feridas e recuperará as suas forças. Você tem que buscar mortificá-lo, cortá-lo, matá-lo. É minha obrigação, é sua obrigação. Eu preciso estar diariamente vigilante para que eu não caia nos mesmos pecados que eu costumava cair. E quando eu buscar mortificar o pecado, eu tenho que buscar mortificar o pecado e colocar uma prática de santidade no lugar. Lembra qual a orientação do Senhor? Aquele que roubava, não roube, mas para aí, faz o quê? Antes, trabalhe. Por quê? Você precisa colocar uma prática santa no lugar. Se você mentia, não minta mais, mas não para aí. Antes, fale a verdade. O seu hábito de mentir agora virou um hábito de falar a verdade. Mortifique o pecado. Você busca uma vida de santidade, buscando mortificar o seu pecado a cada dia. Se você for negligente com isso, o pecado vai lhe dominar. Você será dominado por ele. Mas o fato é que eu e você não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, nós precisamos de Cristo. É por isso que eu e você necessitamos: Senhor, dai-me força a cada dia, para que eu possa mortificar o meu pecado, para que eu possa viver uma vida de santidade que glorifique ao Senhor. Eu e você precisamos correr para a cruz de Cristo a cada dia, porque é somente na cruz que nós temos força para mortificar o nosso pecado. Os nossos pecados, irmãos, precisam ser mortos pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo. Morremos para o pecado e vivemos para o Senhor. Vivemos para a glória do Senhor. E aqui, busca uma vida de santidade, desenvolvendo aquilo que é uma forma bíblica para você agir de maneira santa. Vá lá, por favor, para 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, para que tudo que eu e você fizermos, fazermos para a glória do Senhor. Se você come, você tem que comer para a glória do Senhor. Sabe um pecado que crente cai, e cai bonito? É o pecado da gula. O mundo diz: mas crente come, viu? E diz, e até crente fala isso achando que está fazendo grande coisa. Você está pecando contra Deus, filho. Você está pecando contra o Senhor. Você tem que perguntar: a maneira que eu como glorifica ao Senhor? Tem crente que toma Coca-Cola sem limite. Glorifica o Senhor. Aquilo que eu faço traz glória para Cristo. Está de acordo com o senhorio de Cristo. Eu sou dominado por Cristo ou pelas minhas práticas pecaminosas? Então você tem que desenvolver uma fórmula bíblica para você analisar. Qual é a fórmula bíblica? É naquilo que você faz, você sempre se perguntar: o que eu estou fazendo glorifica ao meu Senhor?
A maneira que eu como, a maneira que eu bebo, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu estudo, traz glória para Cristo? É lícito isso? É benéfico isso? Percebe que buscar uma vida de santidade, como eu disse, eu não ia ser muito prático, mas é prático. É na nossa vida diária, irmãos. É tudo que fazemos, nós temos que buscar fazer para a glória do Senhor. Aquilo que eu faço, por exemplo, nós temos que analisar. Aquilo que eu estou fazendo glorifica ao Senhor e auxilia o meu irmão? Ou aquilo que eu faço prejudica o meu irmão? Vai trazer um prejuízo para ele. Muitas vezes nós somos escravos dos pecados toleráveis. Sabe o que é um pecado tolerável? É isso que eu acabei de citar. Mas crente come, viu? A pergunta é, eu estou dizendo tolerável entre aspas, é gula, viu? É pecado contra o seu Senhor. É pecado contra Cristo. Todo pecado é uma ofensa ao Senhor. Busque santidade, irmãos, vivendo com compromisso no presente. Como assim? Não caia naquilo que é o pensamento de muitos. É só mais uma vez. É só agora. Foi só hoje que você fez essa prática pecaminosa. Não é só uma vez, não, irmãos. Você tem que ter compromisso no presente de ter uma firme resolução que, pelo auxílio do Espírito Santo, pela cruz de Cristo, você vai buscar viver em santidade hoje. É hoje, né, amanhã? Não é depois. Ah, só vou fazer só mais uma vezinha. Essa mais uma vezinha se torna uma frequência. Daqui a pouco você está pecando contumazmente. Sem limites. E achando que está tudo bem. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. João está dizendo, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Mas isso aqui não é um salvo-conduto para você dizer, não, é só mais uma vezinha. Sabe por que não é? Porque a fé de amanhã é a incredulidade de hoje. Como assim, pastor? Se você deixa de buscar uma vida de santidade hoje, amanhã você não vai fazer isso. Você não vai buscar a santidade amanhã. Porque o pecado vai consumir. E vai lhe derrubar. Ele vai lhe destruir. O que é que impede a mim e você de viver em santidade? E esse é o meu terceiro ponto, e eu vou passar rapidamente para a gente concluir. Sabe o que impede de vivermos uma vida de santidade? A nossa vida centrada em nós mesmos. A nossa vida centrada em nós mesmos. O pecado, ou a nossa atitude em relação ao pecado, a nossa vida voltada muitas vezes para o pecado, é uma vida centrada em nós mesmos. Quanto mais estivermos centrados em nós mesmos, mais nós pecaremos contra Deus. É por isso que eu e você temos que entender a necessidade de santidade, porque nós somos chamados para a santidade. O nosso Deus que nos chamou é um Deus santo, e quando Ele nos chama para olharmos para Ele.
e vivermos para Ele. Então, quando eu compreendo isso, eu tenho que tirar o foco de mim e colocar em quem? Em Cristo. A nossa atitude para com o pecado, ela está ligada para onde nós temos colocado o nosso foco. Em nós mesmos ou no Senhor. Porque se nós colocarmos o nosso foco no Senhor, nós buscaremos mortificar o pecado. Mas se nós colocarmos o nosso foco em nós mesmos, estivermos centrados no nosso desejo, nas nossas vontades, nós vamos sempre buscar fazer aquilo que satisfaz o nosso coração, que é desesperadamente corrupto. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com as consequências do pecado do que com a vitória sobre o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado muitas vezes vai nos trazer prejuízo. Nós devemos entender que a nossa preocupação deve estar mais voltada com a vitória para com o pecado. Porque a vitória para com o pecado implica que nós vamos buscar a glória do Senhor Deus. Eu não vou buscar mortificar o pecado simplesmente porque ele traz prejuízo para mim. Eu vou buscar mortificar o pecado porque é uma ofensa contra o meu Deus Santo e Todo-Poderoso. Contra o meu Deus que me chamou para viver para a glória dele. Não é simplesmente porque o pecado, se eu fizer isso, eu vou colher algo ruim. É porque o meu pecado é uma ofensa àquele que é o meu Senhor. É por isso que eu vou buscar viver para a glória dele, me santificando. Mas nós falhamos porque o nosso foco muitas vezes está voltado para nós mesmos. Está voltado para nós mesmos. Nós falhamos porque as nossas prioridades não estão fixadas na vontade do Senhor. Nossa vida, muitas vezes, é uma vida de inclinação a sempre pensar em nós mesmos, nos nossos anseios, nos nossos desejos carnais e colocá-los sempre como prioridades. Sempre prioridades. Quando o nosso desejo deve ser cada vez mais crescer na presença do Senhor. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Muitas vezes nossos desejos estão voltados para o nosso crescimento financeiro, para o nosso status, para adquirir bens, quando nós deveríamos estar voltados a trazer glória para o Senhor, a vivermos para Ele. Geralmente, e aqui é o meu terceiro ponto acerca daquilo que nos impede de santidade, sabe o que é? É que eu e você somos muito propensos a evitar aquilo que o reverendo Aristides pregou. Evitar o que, pastor? A batalha diária do combate espiritual. Nós muitas vezes evitamos e não queremos entender que nós estamos numa guerra, que nós estamos em uma batalha. Eu e você não fomos chamados para ficarmos sentados de braços cruzados. Eu e você somos chamados para sermos um exército marchando contra o pecado, marchando pela expansão do reino, vencendo pelo poder do Espírito Santo, auxílio do Senhor, a carne, o diabo, vencendo todas as seduções que esse mundo tem. Nós vivemos numa batalha, meu irmão, minha irmã. Não pense que a vida cristã é uma vida confortável. É uma vida de guerra. Você está numa guerra. Mas você não gosta. Nós não gostamos disso. Nós queremos o conforto.
Nós queremos sempre dizer: chame o outro para a guerra, eu não quero ir. E aí nós fracassamos. Você foi chamado para guerrear. Você foi chamado para tomar a armadura do Senhor e sair desse mundo de trevas, batalhando. E Deus tem dado todas as armas para mim e para você, para que nós nos santifiquemos, para que nós batalhemos a batalha diária, para que nós saiamos vitoriosos em Cristo. Para concluir, eu sei que eu já estou me alongando. Eu e você, irmãos, devemos buscar viver uma vida de santidade, porque a santidade, ela vai produzir em nós gozo e alegria. Quanto mais nós buscarmos viver uma vida de santidade, mais felizes nós seremos na presença do Senhor. Você busca alegria, nós buscamos alegria. Nós buscamos satisfação, mas a verdadeira alegria e satisfação se dá na presença do Senhor. E isso nós só gozamos disso quando nós buscamos viver em santidade na presença dEle. Aqueles que caminham em santidade são aqueles que experimentam verdadeira alegria na presença do Senhor, a verdadeira alegria. Abram lá, por favor, João 15, versículo 10. E 11. O Senhor Jesus Cristo disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A verdadeira alegria se dá em guardar os mandamentos do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a nossa santificação. É na presença do Senhor, buscando, vivendo a vida de santidade, irmãos, que nós experimentamos uma alegria suprema, uma alegria contínua, uma alegria antecipada. Uma alegria suprema porque nós teremos comunhão com Deus. Você quer ter maior privilégio que esse? Comunhão com aquele que é o seu Senhor e seu Salvador. Salmo 16:11 diz: na tua presença a plenitude de alegria. Na presença do Senhor a plenitude de alegria. A verdadeira alegria brota no coração de Deus, no meu coração, à medida que eu e você andamos em comunhão com o Senhor. À medida que eu e você estamos ao lado dele. Quando eu e você nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus, nós experimentamos alegria. Quando eu e você nos afastamos de Deus e nos aproximamos do pecado, nós experimentamos tormento. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. O salmista Davi compreendeu isso, por isso que ele ora lá no Salmo 51, versículo 12: restaura-me a alegria da tua salvação. Restaura-me a alegria da tua salvação. A nossa alegria deve estar na comunhão do Senhor, na comunhão dos santos. Nós experimentamos uma alegria suprema, uma alegria contínua, porque quanto mais nós obedecemos ao Senhor e buscamos viver em santidade, muito mais nós nos alegramos nele. Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Não é irá cooperar, é cooperam. Presente. Presente. E quando nós buscamos uma vida de santidade,
nós experimentamos uma alegria que é uma alegria antecipada. Por quê? Porque é uma alegria que nós experimentaremos eternamente. Mas o Senhor já nos concede o privilégio de experimentar hoje um pouco dessa alegria. Nós experimentamos um pouco daquilo que está reservado para nós na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, podemos caminhar nessa terra, peregrinar nesse mundo em trevas, na certeza de que a nossa peregrinação terá um fim. E será um fim glorioso. Um fim onde nós estaremos na presença do Senhor. Mas enquanto não chegarmos no final dessa peregrinação, a ordem do Senhor para mim e para você é: santificai-vos. Olhem para Cristo, que é o seu padrão. Busquem viver em santidade, imitando a Cristo. Não tenham medo das batalhas, enfrente-as pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. Vivam em santidade e vocês experimentarão alegria na presença do Senhor. Um autor, ele diz: aqui está o caminho do cristão e o seu fim. O seu caminho é santidade e o seu fim é felicidade. Esse é o meu caminho, é o seu caminho. Você tem buscado Ele? A sua vida tem sido uma vida de busca de santidade? Você pode dizer que a sua alegria é a alegria de que você não pertence a você mesmo, mas você pertence a Cristo? Como nos diz o Catecismo de Heidelberg na primeira pergunta. Que a nossa alegria é a alegria de não sermos nós mesmos, mas sermos de Cristo, pertencermos àquele que é o nosso fiel Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua alegria é essa? Você está disposto a viver para a glória dele? Então busque viver em santidade. Concluo dizendo: por si só você não conseguirá. Você necessita do Espírito Santo do Senhor, você necessita de Cristo. Mas isso implica que você deve dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para a batalha que está proposta para mim, e usa-me como instrumento do Senhor. Me santifica a cada dia, me faz cada vez mais parecer com o meu Senhor, com o meu Salvador. É um desejo que deve fluir no seu coração, é uma atitude que deve ser tomada, é uma resolução que você deve ter a partir de hoje. De amanhã, você ser mais santo do que hoje. Para que diante do Senhor, você venha se apresentar. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Convido o reverendo Aristides a vir orar por nós.